Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar analisando esse tema, né? Se a Bíblia ela apoia a escravidão no caso, né? A gente vai estar verificando isso, vou verificar aqui com vocês. Antes de começar a introduzir o assunto, né? Eu quero deixar bem claro aqui que a gente não está aqui para poder atacar congregações, né? Nosso objetivo não é esse. Inclusive, estou deixando até aqui essa imagem que eu quero explicar, que o que a gente vai estar analisando é tudo que está dentro da Bíblia, no caso, especificamente dentro da Bíblia. Essas imagens, essas bolinhas coloridas, vamos dizer que são as congregações, né? E elas, a gente não vai estar comparando elas, a gente vai estar averiguando, examinando o que tem somente dentro da palavra de Deus, no caso, tá certo? Eu gosto de explicar esse detalhe aí, né? Para que quem esteja acompanhando não se sinta ofendido ou algo assim do tipo, sendo que o intuito aqui é a palavra, né? Verificar, examinar ali o que tem dentro, tá bom? Dito isso, vamos aqui para a parte no qual a gente vai estar analisando. A Bíblia apoia a escravidão? Pois é, esse é um assunto que é real, um assunto, num aspecto, por exemplo, que já aconteceu aqui no Brasil, já aconteceu nos Estados Unidos, ainda acontece até os dias de hoje, né? A escravidão em diversos locais e lugares no caso. Assim, algumas pessoas têm dúvidas a respeito desse assunto, se foi praticado pelos hebreus, né, pelo povo de Israel, e então a gente vai estar verificando se Deus se ele permitiu, se ele era a favor, como que era essa situação toda, né? Então a gente vai estar examinando esses pontos e a gente vai examinar diversos textos para que a gente possa chegar em uma análise comum em cima desse assunto no caso. Bom, primeiro a gente precisa identificar o que é um escravo no caso, né? Dentro da terminologia da palavra. Ou seja, é aquele que é privado da liberdade e está submetido à vontade de um senhor, aquele que pertence, a quem pertence como propriedade, tá bom? Quem está submetido à vontade de outrem, alguma espécie de poder, né? A força incontrolável, ou seja, alguém ali que foi privado da sua liberdade e que agora, através de força, né? Está ali servindo sem a sua vontade no caso. Então, deixando isso aqui bem claro, é alguém que perdeu, que foi privado da sua liberdade e está submetido à vontade de outra pessoa como propriedade daquela pessoa que está fazendo esse ato, tá bom? Bom, para quem não sabe, né, aqui no Brasil também teve a escravidão. A escravidão no Brasil foi implementada no início do século XVI e em 1535 chegou a Salvador o primeiro navio com negros escravizados. Este é o ano, se a gente for calcular, o ano de escravidão no Brasil que só terminaria em 353 anos depois, né? Ou seja, em 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea. Ou seja, pessoal, aqui no Brasil a gente teve aí mais de 300 anos de escravidão dentro do nosso país. É muita coisa, galera, muito tempo mesmo de escravidão, né? E é um assunto que é retratado em novelas, com certeza alguém já viu algum filme, alguma série, algum desenho, alguma coisa que retrata esses acontecimentos que ocorreu no nosso país e em outros países também, tá bom? Bom, as primeiras pessoas que foram escravizadas aqui no Brasil, no caso, né,
foram os indígenas, posteriormente negros africanos seriam capturados em possessões portuguesas, como Angola, Moçambique, regiões como Reino de Dahomey, e trazidos à força ao Brasil para serem submetidos a trabalhos escravos, no caso. Isso é importante a gente estar ressaltando, estou fazendo essa introdução para que lá na frente você consiga distinguir essas características no caso. Então, essa imagem aqui representa a questão que uma pessoa, quando ela é escrava, ela não tem liberdade, né? Ela é submetida a uma pessoa e ali ela está no seu domínio, né? Como propriedade dito. Bom, lembrando também de alguns pontos, né? Por exemplo, pegando aqui os casos no nosso país, no Brasil, a gente sabe que existiam péssimas condições de alimentação, de moradia ali, de um local para ficar, enfim, eram submetidos a trabalhos forçados, eram açoitados, né? Enfim, muita situação precária mesmo, tá bom? Eu estou citando isso daqui, mas lá na frente a gente vai incrementar mais algumas coisas. Vamos falar um pouquinho sobre a Lei Áurea. A abolição da escravidão no país, aqui no Brasil, foi concedida pela Lei Áurea, aprovada pelo Senado e assinada pela Princesa Isabel, dia 13 de maio de 1888. A Lei Áurea encerrava a década de discussão em torno de várias questões, porém, a mais importante era: se os escravos fossem libertos, o governo pagaria uma indenização aos proprietários? Por fim, venceu a tese de que os donos de escravos não receberiam nenhuma compensação financeira. Ou seja, veja que no período que havia a escravidão aqui no Brasil, no sentido assim mais que era permitido de uma certa forma, não era tão simples para o sistema chegar lá e falar: olha, agora acabou, não pode ter mais e não sei o quê, porque tinha toda essa análise assim: e agora? A gente vai ter que indenizar os caras, a gente vai ter que fazer alguma coisa, como que vai ser? A gente vai perder o apoio dele. Mas no fim, né, eles decidiram que quem tinha os escravos, eles não iam ter nenhuma compensação ao libertá-los, no caso, né? Então, se os escravos fossem libertos, o governo pagaria uma indenização ao proprietário. Por fim, venceu a tese de que os donos de escravos não receberiam nenhuma compensação financeira, através da Lei Áurea, que foi aprovada pelo Senado, no caso, e assinada pela Princesa Isabel. É muito importante que vocês entendam essa questão dessa introdução de como que a escravidão no Brasil funcionou, os trabalhos forçados, locais para de abrigo ali, onde que essas pessoas ficavam, era totalmente precário, alimentação precária, trabalhos forçados exagerados, violência, né, açoites, e muitas outras coisas terríveis que aconteceram. Então tenha isso em mente para que quando a gente for abordar também dentro da Bíblia, vocês vão conseguir notar aspectos bem abrangentes a respeito. E aí a gente chega na Bíblia. Então, a Bíblia apoia a escravidão, e é isso que a gente vai verificar aqui para que a gente possa estar trazendo os textos. Bom, o que acontece? No Antigo Testamento, né, a gente que é onde que tem mais relatos sobre isso também. No Novo Testamento também tem alguns relatos, mas vamos por parte. No Antigo Testamento, na maioria dos casos, as pessoas vendiam a si mesmas quando não conseguiam pagar as suas dívidas ou sustentar a sua família, né? Por exemplo, a pessoa que empobrecesse e se vendesse não deveria ser tratada como escrava, mas como uma trabalhadora contratada. E somente até o ano do jubileu, Levítico capítulo 25, 39, versículo 39 e 40, relata isso no caso. Então, assim, aqui a gente já começa a ver algumas questões. Por exemplo, imagine que eu devesse para você muito dinheiro.
ou eu ficasse pobre, no caso, e eu não tivesse condição de manter a minha própria casa, a minha própria família, no caso. Eu poderia ir até você e falar assim, olha, eu posso trabalhar para você, se caso eu tivesse com uma dívida com você, em dívida com você, falar, olha, eu não consigo te pagar, porém eu posso trabalhar para você e dessa forma estar meio que abatendo nos dias que eu for trabalhando essa dívida que eu tenho com você no caso, entendeu? Meio que nesse aspecto. E a segunda questão, vamos supor que eu empobrecesse, né? Não tivesse recurso mais suficiente para me manter, para comprar alimentos, enfim. Eu poderia chegar até você e me vender para fazer trabalhos e ali em troca você ia ter que me dar moradia, um lugar para morar, alimento para poder estar para mim poder estar comendo e poder eu também dar minha esposa, né, meus filhos, enfim, quem estivesse comigo. Então, nessa época acontecia muito esses tipos de situações. Continuando aqui, uma pessoa poderia se tornar escrava ainda para pagar alguma dívida em serviços. Por exemplo, lá em 2 Reis 4, capítulo 4, versículo 1, fala isso. Ou para restituir algum roubo. Também na forma de serviços, no caso. Isso está lá em Êxodo, capítulo 22, versículo 2, no caso, tá bom? Então, assim, veja que primeiro a gente viu que cada pessoa ela empobrecesse, não conseguisse mais se manter, ela poderia chegar ali em algum lugar, vender ali o talento dela, o tempo dela no caso, para poder fazer algum serviço para aquela pessoa em troca de comida e um local para poder ficar, para poder dormir, dessa forma. Veja que aqui já é totalmente diferente do tipo de escravidão que foi praticada no nosso país, né? Em outros países também. Então, veja, aqui no Brasil, os navios saíam de longe, traziam essas pessoas à força e chegavam aqui e colocavam essas pessoas e elas eram submetidas a trabalhos forçados, sem recursos, sem local adequado para deitar, dormir, para alimentação adequada, eram maltratadas, eram agredidas, entenderam? Então, assim, é totalmente diferente até aqui o que a gente está analisando. Uma pessoa, e aqui também tem outro aspecto que a gente viu, né, em caso de dívida, como eu já tinha mencionado anteriormente, em caso de roubo também, né? Então, se a pessoa fosse pega ali roubando alguma coisa e ela não tinha como restituir o que ela roubou, no caso, ela teria que pagar isso daí em forma de serviços, no caso. Vamos continuar aqui. Na lei mosaica também tem um detalhe importante que está lá em Êxodo capítulo 21, versículo 16, que fala, né, que se sequestrar alguém para ser vendido como escravo era um crime punido com a pena capital, entendeu? Então veja, não era, o pessoal não tinha essa mentalidade assim é, aqui estou deixando bem claro que é um contexto de sociedade, né? Não é um contexto que um rei foi lá, invadiu, enfim, e aconteceu de pegar a galera e fazer isso, de escravizar, porque quando está em situação de guerra, né? Normalmente o rei que vem de outra nação e conquista, né? Ele faz ao bel prazer dele, mas aqui eu estou falando dentro de uma sociedade já organizada ali, sem conflitos, não, nada desse tipo, só o sistema de funcionamento no caso. Bom, então, como a gente sabe que lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 16, fala que na lei mosaica, sequestrar alguém para ser vendido como escravo era um crime punido com a pena capital, entendeu? Então, se a gente estivesse naquela época e eu sequestrasse você para poder falar, olha, eu vou levar você, essa pessoa ela precisa ser minha escrava, eu vou pegar aqui e vou levar, não podia. Se eu fosse pego, provavelmente eu teria uma punição muito séria, como por exemplo a pena capital no caso. Bom, a gente vê que aqui na Bíblia, né, eles têm muitos essa questão assim de direitos garantidos no caso. Isso é muito interessante. Por exemplo, um escravo hebreu,
ele deveria trabalhar apenas 6 anos para pagar sua dívida, sendo libertado no 7º ano sem pagar nada, conforme está lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 2, no caso. O escravo não sofria agressões, conforme está lá em Êxodo 21, 20. Além disso, ele deveria receber do seu proprietário alguns animais e alimentos para recomeçar a vida, no caso, né? Então é importante estar mencionando isso, conforme está lá em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 13 e 14, no caso. Então veja, a situação é totalmente diferente. Então a pessoa ela tinha uma dívida, ela ia lá, trabalhava para poder quitar aquela dívida, porque ela não tinha meios para poder pagar, né, financeiramente. Talvez, não sei se já aconteceu com você, de você prestar um serviço para alguém, porque você não tinha meios para poder pagar ela, ou se você já conheceu alguém que fez isso, entendeu? Então era muito comum naquela época esse tipo de situação. Veja que também que é relatado aqui em Êxodo capítulo 21, versículo 20, que o escravo, né, assim, essa terminologia aqui de escravo ficaria mais interessante como servo, mas veja, mesmo a etimologia de escravo aqui não é a mesma coisa, as mesmas condições, a mesma os mesmos acontecimentos que aconteceram com a escravidão aqui no Brasil. Veja que é totalmente oposto, né? Aqui eles têm direitos, eles não podem ser agredidos, eles devem ter alimentos e animais para poder se manter, para poder recomeçar a vida. Veja que eles também, em situações de dívida, eles iam lá e prestavam serviço para com quem eles estavam devendo, para que assim pudesse ser quitado ali aquilo que eles estavam devendo, e que em um determinado tempo eles poderiam já ser libertos também da dívida, conforme está em Êxodo capítulo 21, 2. Então veja que tinha toda a questão dos direitos mantidos no caso. Por exemplo, lá em Êxodo 21, 9 fala o seguinte: a escrava tinha o direito de se casar com o filho do seu senhor. Continuando aqui embaixo. E se depois de algum tempo ele se casasse com outra, não poderia privar a primeira de alimento, roupas e direitos conjugais. Por exemplo, conforme está em Êxodo 21, 10. Caso contrário, ela poderia ir embora sem precisar pagar nada. Veja que tinha toda essa estrutura, toda essa questão de direitos garantidos. Está vendo como que aqui o negócio é bacana? Quem sabe da questão, por exemplo, da Lei Áurea lá que foi implementada e teve a questão da liberação dos escravos e tudo mais, tiveram um contexto muito problemático. Por quê? Porque eles estavam livres, mas eles não tinham terras, eles não tinham para onde ir. E agora, onde que eles vão morar? Então, no Brasil, os escravos estavam livres, né? Só que eles não tinham direitos garantidos. Como que eles iam fazer? Aonde que eles iam, o que que eles ião comer? Aonde que eles iam dormir? Como que eles iam se recomeçar a vida deles se eles não tinham ali meios para recomeçar a vida, entendeu? Aqui não, aqui a gente consegue verificar nos textos que a gente está analisando aqui, que tinha todos os direitos garantidos, né? Por mais que a gente está verificando que a palavra escravo, né, poderia ficar melhor como servo, mas vejam que a questão de direitos são os extremos, é muito diferente, tipo, é muito diferente mesmo. Vocês podem estar consultando aí cada texto desse que eu estou deixando. Vocês podem ver que será isso mesmo, tá bom? Que eu estou falando. Então, assim, as únicas situações em que alguém poderia se tornar um escravo na Bíblia, por exemplo, né? Por dívida. Então, se alguém não conseguisse pagar, poderia vender seu trabalho, se tornando um escravo de outra pessoa até quitar a dívida. Por pobreza, quem não conseguia se sustentar poderia se vender como um escravo. Então a pessoa
o senhor tinha que o dever de garantir as suas necessidades básicas por nascimento. Então, o filho de um escravo era escravo, mas todos os escravos acabavam por ser libertos depois de algum tempo, como prisioneiros de guerra. Então, como prisioneiros de guerra, né? Ou seja, pessoas capturadas poderiam ser escravizadas, mas com todos os direitos listados acima, né? Então, assim, é lógico que se não é num contexto assim de for outro rei com outras intenções, de outra nação, de outra coisa mais especificamente falando, a coisa seria diferente, né? Porque depende muito de cada governante. Às vezes o governante vai lá, o monarca daquela época ia lá, ele já ia com outros objetivos, com outras intenções, poderia estar matando boa parte da população de uma forma assim, né? E também escravizar, como a gente já viu muito na história, de capturar pessoas e tais, realmente escravizando. Mas o povo de Israel, eles eram ensinados ali no sentido de dívidas, né? De não se aproveitar dessas situações de pessoas que tinham passando por dificuldades, situações de pobreza, de dívida. Então tinha toda uma, vamos dizer assim, direitos garantidos para quem acabasse se tornando escravo no caso. Então tinha toda uma base, tinha todo um respaldo para garantir que aquela pessoa ela não fosse maltratada, para que ela não fosse humilhada, para que ela não fosse tratada como lixo, né? Tivesse ainda seu valor. E a gente conseguiu mostrar isso aqui. Por exemplo, Paulo ele escreveu a Filemo. Paulo escreveu para Filemo em favor do escravo Onésimo. Paulo explicou que em Jesus Onésimo era irmão de Filemo e deveria ser tratado como tal. Paulo recomendou libertar Onésimo e mandou Filemo tratá-lo como se fosse o próprio apóstolo Paulo. Então veja que até o apóstolo Paulo, né, na época dele ainda tinha esses costumes, na época dele, né, essas práticas, porém toda essa questão de cuidado, de tratar bem, né, o escravo, de cuidar bem dele, assim como o Paulo fala aqui, né? Olha, cuide dele como se você estivesse cuidando de mim, tá bom? Então veja que o apóstolo Paulo tinha também essa percepção, essa concepção, essa ideia na mente dele, porque isso era algo comum na época dele, esse amparo, no caso, para essas pessoas nesses casos. Bom, atualmente a gente ainda sabe, né, que alguns países eles ainda praticam, né, em alguns lugares aí. Então a gente tem dados sobre ranking de escravidões em alguns lugares, né, no mundo no caso. Tanto aqui no Brasil como em outros países também a gente ainda tem ranking global de escravidão que é feito, né? Então a gente tem dado aí pela ONG, enfim, entre outras coisas. Então a gente tem aqui, por exemplo, Coreia do Norte, Uzbequistão, Camboja, Índia e entre outros lugares, aonde que também tem essa questão da escravidão de uma certa forma muito intensa ainda. Bom, em outros povos, os escravos não tinham nenhuma proteção, mas os escravos em Israel tinham direitos e deveriam ser tratados com dignidade. Foi o que eu estava mencionando anteriormente, né? A gente, igual eu estava explicando, em outros povos, que fosse por outra cultura, de outros ensinamentos, então não vou garantir para você que de outra nação, de outro povo lá que tinha diversas nações nessa época aí do Antigo Testamento, né? Outras nações, outros povos. Eu não vou garantir para você que aqueles outros povos eles tratavam da mesma forma os escravos igual o
de Israel fazia, entendeu? Então, assim, eu estou analisando dentro do contexto de Israel, conforme a gente consegue verificar aqui as informações dos textos, no qual eu consigo estar comprovando para vocês, tá bom? Então, em outros povos, os escravos não tinham nenhuma proteção. Provavelmente era muito mais terrível para eles mesmo. Por quê? Porque as outras nações elas não meio que seguiam, né, a linha de raciocínio de Israel, do Deus de Israel, daquilo que Deus falava, né, dos propósitos de cuidar dos necessitados, de tratar as pessoas bem, no caso. Então, a escravidão, ela não faz parte do plano de Deus. Cada pessoa é criada à imagem e semelhante de Deus e ela deve ser tratada com amor e respeito. Mas a Bíblia também reconhece que a escravidão existe e defende a dignidade dos escravos, entenderam? Então veja que a Bíblia ela deixou relatos de diversas coisas. Na Bíblia aconteceu, mas o tipo de escravidão pontuado aqui é totalmente diferente da escravidão que aconteceu no Brasil, no caso, que aconteceu nos Estados Unidos e que acontece em alguns outros países hoje. Então, assim, é totalmente diferente. Dentro do contexto que a gente analisou aqui, eles tinham garantias, eles tinham direitos, eles tinham sustento, tinha que ter um lugar, tinha que dar comida para eles, né? E era em questão de dívidas, conforme eu mencionei anteriormente, ou em caso de empobrecimento também da pessoa, ela ia lá e se dava para poder reaver novamente, recomeçar a vida. Então, pessoal, esse foi o assunto, tá bom? Espero que tenha dado aí para pontuar aí com vocês todos esses aspectos. Eu estarei trazendo mais conteúdos. Peço que se inscrevam no canal para que eu possa estar continuando a trazer mais conteúdos ainda. Se inscreva, deixe seu like, deixe suas sugestões de vídeo aí embaixo nos comentários que eu estarei verificando e assim também eu posso estar tendo ideias para poder trazer mais conteúdos para vocês, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo. Valeu, um forte abraço.